Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô aqui me esforçando para parecer simpático porque hoje eu vou falar de um assunto pesado, muito triste, que é a continuação da minha série sobre os animais extintos pelo ser humano recentemente, né, digamos assim, né, nos últimos 500 anos. Eu já gravei um vídeo falando sobre alguns mais emblemáticos, né, que eu falei do Dodô, da Alca gigante, etc. E gravei um outro sobre animais extintos no Brasil. E hoje eu resolvi fazer um recorte também de animais extintos pelo ser humano recentemente em um outro país. Em um país que está dando muito o que falar agora ultimamente, porque teve eleição e o caramba 4 e tal. Sim, exatamente. Eu vou falar dos Estados Unidos. Estados Unidos! Vocês lembram quando o Cauê Moura falava assim? Bom, enfim, eu separei 5 animais extintos pela atividade humana, direta ou indiretamente, em solo dos Estados Unidos. E eu vou ainda fazer umas menções honrosas de uns bichos no final que não foram extintos, mas chegaram muito pertinho. Para o negócio não ficar totalmente desandado, eu peguei aqui apenas os Estados Unidos, território principal, contínuo. Então eu excluí o Alasca e o Havaí, porque se for considerar o Havaí, aí a gente tem dezenas de espécies que foram extintas. Mas por quê? Porque aí a gente tem aquele fenômeno que acontece muito em ilhas, né, que é você ter espécies endêmicas, né, ou seja, exclusivas daquela ilha, que se especializaram apenas para aquele ambiente e que já tem uma população naturalmente reduzida, porque o habitat deles já é restrito em espaço, né? Então, no caso das ilhas, as extinções causadas pelo ser humano por causa de alterações ambientais, introdução de animais exóticos, agricultura, caça, enfim, tudo isso daí que eu já falei em outros vídeos. No caso das ilhas, essas extinções elas acabam sendo mais numerosas por causa desses fatores aí que eu acabei de falar. Então, eu excluí o Havaí, porque aí seria só Havaí. Basicamente, eu ia falar só de seres extintos no Havaí. E eu excluí o Alasca também, porque eu não achei nenhum bicho que fosse incluso ali, né, que tenha sido extinto recentemente. Deve ter, mas eu não procurei direito. Então, são só os Estados Unidos continentais, mas vocês vão ver que algumas espécies, acho que umas duas, pelo menos que eu vou citar, também ocorriam no Canadá, tá? Em território canadense, não lembro agora se no México também, e em Cuba. Porém, ainda que haja ocorrência em outros países, foram os Estados Unidos os decisivos para a extinção desses animais. Ainda que os outros países não tenham ajudado muito. Mas eu vou focar aqui nos Estados Unidos, beleza? E a gente tem que relembrar agora aqui, né, que nem eu comentei naqueles meus vídeos falando sobre o status de conservação das espécies de crocodilianos do mundo, né? Foram vídeos que foram menos vistos, que não tiveram tanto sucesso assim. Eu fiquei bastante chateado porque foram vídeos que deram muito trabalho para fazer. Eu sei que o assunto é pesado, mas são interessantes. E lá eu explico muita coisa sobre como funciona a biologia da conservação, principalmente de como que a gente calcula os números e tal, não sei o que. Então, são 3 vídeos, um que eu falo dos alligators e jacarés, outro que eu falo dos crocodilos, e o terceiro que eu falo do gavial. E coitado, ninguém liga pro gavial. O gavial foi o que teve menos visualização. Ah, o gavial. Ou seja, não valeu nada ter virado meme aqui no canal, ninguém quis saber do gavial depois. Na verdade, quis, né? Uma quantidade, um número grande de pessoas ali assistiu, mas muito menos do que o costume aqui pro canal. Mas enfim, naqueles vídeos eu comentei um pouco sobre como funciona a lógica da IUCN, né, que é a instituição, né, uma das, mas é a principal instituição que faz um monitoramento ali de fauna e flora do mundo para saber que espécies estão mais ameaçadas do que outras. Faz aquelas listas, né, que eles chamam de lista vermelha, né, são aquelas listas ali mostrando quais espécies estão mais ameaçadas ou não, colocando o número de indivíduos quando se sabe, ou área de ocorrência e tudo mais, né. Você tem as categorias lá, né, de menos preocupante, mais preocupante, ameaçado, severamente ameaçado, criticamente ameaçado, extinto na natureza e extinto. Né? Você tem todas essas categorias, tem as categorias que você não tem os dados direito, tal, não sei o quê. Então, enfim, eu explico lá naqueles vídeos lá, eu não vou ficar reexplicando aqui, mas só para vocês saberem. Eu falei da IUCN agora, mas eu esqueci de comentar que tem uma outra avaliação que é feita nos Estados Unidos no que diz respeito a espécies ameaçadas de extinção ou extintas, que é baseado na lei de 1973, o chamado Endangered Species
Act. Ou seja, já tem 52 anos essa lei e ela tem por objetivo entender o status de conservação das espécies nos Estados Unidos e também maneiras de coibir essa extinção, que segundo eles é uma consequência do crescimento econômico e desenvolvimento não embasados, ou seja, ignorando, né, a adequada preocupação com a conservação. Ou seja, essa lei estabelece que os Estados Unidos precisam tentar mobilizar alguma ação para tentar preservar espécies que estão ameaçadas por causa de crescimento econômico, destruição de hábitat e tudo mais. E quem é responsável pelo cumprimento dessa lei são duas agências federais, que é a United States Fish and Wildlife Service, né, que é a FWS, e a National Marine Fisheries Service, que é a NMFS, que aí tem mais a ver com animais marinhos, né, aquáticos, enfim. Também determina que espécies estão extintas ou não, ameaçadas ou não, e em que estado elas estão. E dentro de solo americano, as afirmações feitas por essas duas agências são até mais importantes que da IUCN, porque essas agências é que vão determinar os rumos da verba disponível nos Estados Unidos para a preservação dessa ou daquela espécie. Então, é por isso que é muito importante também, além de ver o status da IUCN, ver também o status de preservação da espécie na FWS ou na NMFS. Então eu não poderia ter esquecido de falar isso durante a gravação do vídeo e esqueci, então estou aqui acrescentando. E um dado muito interessante que eu tenho para falar para vocês, antes de eu começar a falar das 5 espécies que eu selecionei, é que das espécies de animais extintas dentro da área continental principal dos Estados Unidos nos últimos 500 anos, a maioria esmagadora são seres de água doce. Mais destacadamente, moluscos. A gente sabe de pelo menos 36 espécies de mexilhão de água doce e 70 espécies de gastrópode, no caso de caramujos, de água doce também, extintos recentemente nos Estados Unidos. Ou seja, é uma quantidade absurda de espécies, muito maior, que ultrapassa muito em número outros grupos taxonômicos, tá, de animais. O fato de serem de água doce é um dado muito interessante, porque significa que é um tipo de ambiente mais estressado lá nos Estados Unidos pela atividade humana, seja estresse por causa de poluição, seja estresse por causa de, sei lá, uso da terra e assoreamento, eu não sei, eu não estudei exatamente o que a atividade humana nos Estados Unidos faz com os cursos de água doce a ponto de gerar toda essa alteração. Acho que represas são muito comuns lá nos Estados Unidos, extremamente comuns, então por isso também acaba alterando todo o fluxo dos rios e a vazão e tudo mais. Aqui no Brasil a gente sofre muito disso também, só que lá nos Estados Unidos tem essa contagem aí de moluscos extintos recentemente que viviam exclusivamente em água doce. Também a gente não pode descontar aí o efeito das ilhas mesmo, que é o que eu estava contando agora sobre o Havaí. Só que aí o inverso, né? A ilha, no caso, é uma ilha de água, né? Ou seja, é um lago pequeno, ou então é um trecho muito pequeno de rio ali, que, sei lá, tem uma profundidade específica, uma velocidade específica, em que a espécie vivia só ali, e, portanto, a população dessas espécies já seria reduzida, já seria pequena, e aí uma pequena alteração ali causada por qualquer fator já seria suficiente para causar a sua extinção. E é exatamente pensando nessa explicação que eu dei agora, que eu selecionei uma espécie que se encaixa aí nesse exemplo, que é uma espécie de peixe do gênero Gambúzia. É o chamado Gambúzia de San Marcos. Mas antes, um recado do patrocinador. Tá quente, né? Tá bem quente. Tá difícil, tá difícil. Mas, se você não quer ficar com o ventilador ligado na frente da sua cara, não quer ou não pode, né? Não se preocupe, porque ainda bem que você está vivendo numa época em que existem as roupas da Insider. É sério, eu agradeço todos os dias por existir a Insider e também por ter metade do meu guarda-roupa cheio de roupa da Insider, porque eu consigo então me refrescar mais facilmente durante o dia. No caso aqui eu tô com uma das camisetas deles, né? Opa, balancei o microfone aqui. Tô com uma das camisetas deles aqui, que é muito mais
fresca para utilizar e também seca o suor muito mais rápido. Mas não são só as camisetas, as bermudas, as cuecas, as meias, enfim, tem também algumas roupas de frio que eu acho que não é bem o momento para utilizar. Tem várias roupas que a Insider possui que incluem aí um conforto térmico para a sua sobrevivência durante esse verão escaldante que a gente está passando aqui no Brasil. E eu preciso, obviamente, sempre dar um destaque, um pequeno destaque para as cuecas da Insider. E definitivamente elas são muito confortáveis. Na verdade, confortável é um pouco singelo para as cuecas da Insider. O tempo da sua vida se separa entre ACI e DCI, ou seja, antes das cuecas da Insider e depois das cuecas da Insider, porque realmente é um divisor de águas. Além de ser um tecido muito macio, na verdade tem até dois tipos de tecido, você pode escolher. Um é feito para caso você vá andar muito na rua, sabe? Tipo, tiver que fazer muita coisa fora, assim, né? Que você vai andar mais, suar mais, ter mais atrito. E o outro tipo de tecido é para caso você vai ficar em casa ou vai ficar no escritório, enfim, sentado a maior parte do tempo. Mas os dois são muito macios, muito gostosos e você nem lembra que está utilizando as cuecas, inclusive porque elas possuem também o conforto térmico. Não é só a camiseta que tem não, as cuecas também. Você deixa respirar aquela parte do seu corpo, se é que você me entende, e isso é muito importante, todo mundo sabe que é. E ainda por cima tem a vantagem de que não enrola na perna, que isso é um troço que é bem constante, assim, você pega a calça, você veste, aí a cueca enrola toda pra cima e aí você tem que ficar ajeitando ela pros lados aqui, pra abaixar ela de volta. A Insider não precisa disso. Você colocou a cueca, vestiu a calça, a cueca está no mesmo lugar que estava antes de você pôr a calça. Então, tipo, é uma maravilha, é tudo de bom. E como era de se esperar, tem também a promoção do Tio Pirula, 12% de desconto agora no mês de fevereiro. É só você usar o link que está aqui embaixo na descrição ou clicar no QR Code que está aqui, que já aparece o desconto no seu carrinho automaticamente. Se você não estiver conseguindo clicar no meu link ou conseguindo usar o QR Code, etc., não se preocupe, entra no site da Insider e lá você, na hora de finalizar a compra, coloca o cupom Pirula, tá escrito aqui na tela também, para vocês saberem qual é, e aí o desconto do Tio Pirula aparece na sua gôndola, lá no seu carrinho, e você consegue comprar mais barato, tá bom? Então, neste calorão que nós estamos passando agora, eu fico extremamente feliz de saber que existem as roupas da Insider, feliz de ter um monte delas aqui no meu guarda-roupa, e sugiro que você faça o mesmo, tá certo? E se você for comprar, compra usando o link que tá aqui embaixo, que aí você também ajuda o produtor de conteúdo. Então é isso aí, agora vamos tocar o barco, beleza? Vamos falar da gambusa de São Marcos. O nome da espécie é Gambusia georgiae. E o gênero Gambusia, que tem outras espécies além dessa que eu vou citar agora aqui para vocês, ele pertence a uma família, que é a família Pesciliidae, que inclui, na verdade, vários e vários peixes que quem gosta de aquário está extremamente familiarizado. Então, por exemplo, o espadinha, que é aqueles peixes com o rabinho comprido, o macho pelo menos tem o rabinho comprido, o molinésia, o plati, tem uma série de peixes aí que são dessa família Pesciliidae. Inclusive tem uma característica interessante que eles dão à luz a filhotes vivos. Quem teve esses bichinhos em aquário sabe como é que é, né? Eles não põem ovos, né? Os peixinhos já nascem nadando ali, saindo de dentro da mãe, é bem bonitinho. E aí você tem que separar logo dos adultos, porque senão eles comem os filhotinhos. Enfim, é todo um trabalhinho ali quando você consegue reproduzir esses bichos em aquário. E o gênero Gambusia é um dos gêneros que pertence a essa família. Inclusive existe uma espécie do gênero Gambusia que é também muito utilizada em aquarismo, e não é o caso dessa espécie que eu vou citar agora, que é a Gambusia de São Marcos. A Gambusia de São Marcos foi descrita num artigo em 1969, que fala de um peixinho que era da família Pesciliidae, que tinha uma cor ali meio, um amarelo limão ou um amarelo alaranjado. Dizem que tinha indivíduos até um pouco azulados. Inclusive, na internet eu tinha achado foto desse bicho amarelado, meio alaranjado, um pouco mais pro cinza, azul. E depois, quando eu fui ver, era a mesma foto, só que com tonalidades diferentes. A foto tá mexida, né? Você vê que até a cor das plantas no fundo muda, etc. Então, quer dizer, você vê, a descrição original fala em amarelo limão, mas as fotos do artigo estão em preto e
branco, você não tem mais esse bicho vivo, tem muito escrito sobre hibridização, então pode ser que algumas variações de cor sejam por causa de hibridização com a outra espécie que tinha sido introduzida. Eu vou por essa foto com o tom mais amarelado, porque não só as plantas no fundo ficam com mais cara de planta, então é possível que esse seja o equilíbrio de cor mais próximo do original, mas também porque essa é a foto que está sendo usada no site oficial lá das fontes de São Marcos lá. Mas esse problema só aconteceu porque eu achei poucas fotos desse bicho na internet, inclusive porque ele era um peixe que não chamava muita atenção. Não havia tanto interesse assim em estudar esse peixe, e ainda por cima só existindo num lugar específico, não sendo um peixe com características anatômicas muito particulares, então não foi estudado a exaustão. Por que ela chama Gambusia de São Marcos? Porque ela era exclusiva de um lugar que fica ali no Texas, mais para o centro-sul ali, e é um lugarzinho bem pequenininho, onde estão as Fontes de São Marcos. É literalmente um braço de água ali do rio São Marcos, que é um afluente do rio Guadalupe, que é muito importante lá no Texas, né, que ele deságua ali no Golfo do México, e esse rio São Marcos ali, que tem vários meandros ali, vários recortes, tem ali esse pedaço onde existem fontes, né, que saem do subsolo ali, eu acho que são mais de 200 fontes, que você pode ver a água saindo, brotando do chão ali. Diz que é um lugar super gostoso, tem várias fotos na internet do pessoal indo lá para, enfim, nadar um pouquinho, andar de caiaque, fazer uma série de atividades de lazer ali. Essas águas que saem ali do subsolo, elas estão saindo, na verdade, do aquífero Edwards, que é gigantesco ali, ele está no subsolo de uma boa parte do Texas ali, um pedaço do México e tal, então é uma quantidade de água muito grande ali no subsolo, e aí ela extravasa em alguns lugares, e exatamente ali nas fontes de São Marcos lá, né, eles chamam de São Marcos Springs, né, então eu estou traduzindo como fontes aí, vocês que falam inglês mais fluente, me corrijam se eu estou traduzindo com uma palavra não adequada, e foi o melhor que eu achei. E este lugar, além de ser muito rico em fontes, né, ou seja, em áreas em que a água brota ali do subsolo, também é muito rico em espécies endêmicas. Então, você tem não só a Gambusia de São Marcos, mas também tem outras espécies de peixe, espécies de crustáceo, sempre no plural, hein? Espécies de besouro, espécies de salamandra. Tá? Então você tem várias espécies endêmicas ali daquela região ali do Rio São Marcos em que tem essas fontes, tá? Que vivem em condições ecológicas muito específicas ali. Então, na verdade, ali criou-se um ecossistema tão particular que acabou permitindo a especiação desses vários grupos taxonômicos aí, desses vários grupos de animais, que em outras áreas dos Estados Unidos são muito similares, né? Ou seja, não são nenhum bicho que veio do espaço, né? Todos eles ali são parentes próximos de espécies que vivem em outros lugares, só que ali, exatamente naquele lugar, eles tiveram um ecossistema para conseguir gerar novas espécies, né? Um isolamento por um tempo, mas só que o ecossistema é muito limitado ali, ele é muito restrito, e portanto essas espécies não existem em outros lugares. Tem toda a história, eu achei toda a história ali do uso humano daquela região lá, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que vai desde o uso dos indígenas, que consideravam aquela área sagrada, que tinha ali até pinturas rupestres dos indígenas, tal, não sei o quê, que depois fizeram uma represa, não sei em que pedaço do Rio São Marcos, aí depois baixou a água de novo, e etc. Aí toda a colonização europeia por ali, conta tudo ali no texto lá. Eu não vou ficar contando tudo, porque, enfim, é desnecessário para o objetivo do vídeo. O cálculo que se faz é que quando essa espécie foi descrita pela ciência, lá no finzinho dos anos 60, tinha mais ou menos uns 1000 indivíduos na natureza, ou seja, já era uma espécie muito restrita em tamanho populacional, ainda mais tratando de um peixinho desse tamanho. 1000 indivíduos cabe num aquário grandão, então já não era uma espécie muito comum ali naquela região. E durante todo esse período aí dos anos 70, 80, não sei o quê, teve muita poluição ali naquele lugar, teve muito despejo de agrotóxicos na água, né, devido ao mau uso dos agrotóxicos ali, né, usar em excesso, não fazer o descarte adequado e tudo mais, né. A introdução de uma outra espécie de gambúsia exótica ali naquela região, o que acaba gerando uma competição ali pelos mesmos recursos, ou seja, motivos para esse bicho entrar em extinção não faltam, ele já estava em extinção quando ele foi descrito. E aí, obviamente, que essa população decresceu em número assim com muita facilidade, até porque demorou muito tempo
para pessoas se preocuparem com aquilo ali e quererem tomar alguma atitude para preservar aquela região. Então a mudança dos hábitos demora para acontecer e também não é generalizado, né? A gente sabe muito bem como é que a coisa funciona. Não há registros dessa gambuza de São Marcos desde 1983. Ou seja, 93, 2003, 2003, 2023, mais de 40 anos que a gente não vê essa gambuza na natureza e não tem nenhuma em cativeiro. E que apenas em 2023 foi considerada oficialmente extinta. Ou seja, eles esperaram 40 anos para ter certeza que aquela espécie não ia mais aparecer. A tendência das avaliações, tanto da IUCN quanto dessas duas agências federais lá dos Estados Unidos, costuma ser muito conservadora no que diz respeito a decretar a extinção de uma espécie. Tem vários motivos para isso acontecer, e eu vou citar alguns dos motivos principais mais para depois, mas um vale citar aqui. É importante porque não é porque a gente não tem avistamentos daquela espécie por um longo período que ela não existe mais. Tem vários casos de espécies ressuscitadas, entre aspas, principalmente em áreas tropicais, porque a população ficou restrita a um lugarzinho muito inóspito ali, que tinha difícil acesso, e depois de 20, 30, 40 anos alguém vai lá e acha. Mas são lugares pouco frequentados, são lugares que são de difícil acesso, são lugares, enfim, que realmente havia possibilidade ali daquele bicho estar escondido de algum jeito. Ou mesmo os pesquisadores que comeram bola, né, que não perceberam que estava lá, não sei o quê. No caso dessa gambuza é um pouco mais complicado, porque a gente está falando de uma área que não está isolada. Está numa área com muita presença de vida humana, com pessoas o tempo todo passando por ali, né? É uma área turística, é uma área que teve muito histórico ali de uso da terra e tal. Então não é uma área isolada, que os pesquisadores não tiveram acesso e tal, não sei o quê. Cara, é pouco provável que esse bicho realmente estivesse vivo ali. E mesmo assim, esperou 40 anos para bater o martelo, né? A sugestão final tinha sido dada em 2021, mas só foi promulgado mesmo, né, ou foi dito ali, né, oficializado em 2023, que a gambuza de São Marcos está extinta. Então fica aí mais uma história triste, porém uma certa esperança há para todas essas outras espécies endêmicas daquela região ali das fontes de São Marcos, porque hoje é uma área mais turística e há uma preocupação de todas as pessoas ali àquele redor com a preservação desses grupos de espécies endêmicas ali. E a maioria delas você tem criação em cativeiro. Então você tem as salamandras criadas em cativeiro, outras espécies de peixe criadas em cativeiro, inclusive os besouros estão sendo criados em cativeiro. Inclusive, um dos planos de manejo que eles têm, que eu vou colocar também o link aqui embaixo, tal, não sei o quê, é para incidentes. Sabendo que aquela área tem ecossistemas muito delicados, que pequenas alterações podem ser suficientes para gerar uma tragédia ali com várias espécies, esses planos de reprodução em cativeiro, tal, não sei o quê, estão preocupados principalmente com eventos, que agora vão ficar cada vez mais comuns, que causem grandes alterações ali. Então, uma seca prolongada demais pode matar metade dessas espécies. Uma enchente, né, uma cheia muito grande pode matar metade dessas espécies. Sei lá, um furacão, qualquer outra coisa que pode... um período de muito calor, um período de muito frio. Todos esses eventos extremos que estão acontecendo com cada vez mais frequência, graças à mudança climática, podem ser potencialmente responsáveis pela extinção de alguma dessas espécies que vivem ali. Então, não deu tempo para a gambuza de São Marcos, mas deu tempo aí para outras espécies que o pessoal está se esforçando ali para reproduzir. Mas é aquilo, elas conseguiram sobreviver até uma fase em que há essa preocupação ambiental. As espécies que estavam em situação muito periclitante antes de surgir essa preocupação, que basicamente é final dos anos 80, né? As espécies que já estavam comprometidas ou desaparecidas antes disso, não tiveram grandes chances, deram azar ali, né? Mas enfim, eu discuto isso mais pro fim do vídeo. Bom, dito isso, foi a primeira espécie, tá? E também foi a única espécie que eu separei que não é uma ave. É isso mesmo. As outras 4 espécies que eu separei são aves. E tem um motivo.
Primeiro porque aves são mais fáceis de identificar, então a gente tem uma lista mais bem elaborada daquelas que a gente tem certeza que foram extintas. O pessoal da ornitologia, eles são muito dedicados a isso e eles trabalham com um tipo de bicho que particularmente é mais fácil ali de você conseguir ver, batendo o olho e tal. Tem algumas espécies crípticas e tal, que você precisa fazer análise de DNA e tal, mas em linhas gerais você consegue ver uma ave e saber de que espécie que é, né? O pessoal trabalha com binóculo e com gravador, né? Então eles já sabem, tipo, pelo canto, ou por alguma característica tal do voo, das penas, tal, que já sabe que espécie que é. Então é mais fácil de saber quando realmente o bicho desapareceu ou não. Além desta característica das aves, né, que é essa peculiaridade, tanto do estudo das aves quanto dos bichos em si, também selecionei 4 aves porque elas são muito emblemáticas, tá? Elas são usadas em livros, né, para exemplificar extinções causadas pelo ser humano. Elas são estudos de caso muito relevantes e por isso que eu achei que eu tinha que trazer para vocês. Poderia listar anfíbio também, tem espécie de anfíbio que também já foi pro saco lá nos Estados Unidos e outras que estão ali bem na bordinha, né, da extinção e tal, mas enfim, vou falar só aqui dessas aves que eu separei, mas depois de eu falar dessas aves eu vou comentar sobre mamíferos também. Então, fica tranquilo aí, não tem como a gente falar da história das aves, principalmente das aves, né, nos Estados Unidos, e não citar um sujeito chamado John James Audubon, que na verdade era um francês. Ele nasceu Jean-Jacques Rabin, mas ele trocou o nome dele para John James Audubon, morando nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1785, foi para os Estados Unidos para fugir das guerras napoleônicas, né, porque ele não queria ser convocado, na verdade o pai dele não queria que ele fosse convocado. Morreu em 1851, ou seja, ele viveu ali justamente numa fase crítica pré-industrial, em que ele chegou a pegar o começo da grande degradação ambiental lá nos Estados Unidos, que aí vai a partir de 1830 e pouquinho, assim, né? Um pouco antes ali da marcha pro oeste, mas ao mesmo tempo ele conseguiu pegar a parte da pujança ali, né, da natureza nos Estados Unidos que ainda existia no comecinho do século XIX, final do século XVIII. Então ele é um cara importantíssimo, ele descreveu uma quantidade enorme de fauna nos Estados Unidos, né, durante o seu período de pesquisa, né, e ele desenhava muito bem, então as pranchas do Audubon são muito famosas, são muito conhecidas. Tanto que o plano dele era fazer desenho de todas as aves da América do Norte, de todas as espécies, né? Eu acho que ele não conseguiu concluir, mas essa era a ambição dele. E em 1905 foi fundada nos Estados Unidos a National Audubon Society, que é uma associação conservacionista para entender e preservar espécies de seres vivos nos Estados Unidos, principalmente aves. E o nome da sociedade é Audubon, né, em homenagem ao John James Audubon, que foi tão importante lá para os Estados Unidos. Então eu vou citar daqui para frente a Audubon Society algumas vezes, tá? Então é importante que vocês saibam da onde ela veio e quem foi a inspiração ali para o nome dela e tudo mais, tá certo? E a primeira espécie de ave que eu separei para falar para vocês é o Warbler de Bachmann. Warbler? Que raio de palavra é esse? Que raio de passarinho é esse? O que é Warbler? Como traduzir isso? Eu achei o termo touti-negra. Aí vocês da ornitologia, ou vocês que são doidos por aves, vocês me perdoem se eu estiver fazendo uma tradução errada, tá? De Warbler para touti-negra, tá bom? Vocês de Portugal aí talvez saibam explicar melhor, ou mais fácil ainda, vocês pegam e mandam uma mensagem pro William Menck. E aí vocês vão lá e falam: William, o Pirula mandou perguntar se a tradução para Warbler é touti-negra. E aí, quem sabe, ele não pode até falar um pouquinho mais sobre essa ave, né? Porque ele com certeza vai ter fontes e material bibliográfico mais extenso aí para poder explicar. O que eu sei é que existem várias aves que são chamadas genericamente de warblers, né, ou seja, de touti-negras, mas nem todas elas estão intimamente relacionadas. Mas meio que todas elas são passeriformes do grupo dos passeri, ou seja, aqueles passeriformes que têm o canto mais elaborado, tá? Que são os que antigamente o pessoal chamava de ossinos. Eu explico isso em maiores detalhes no último vídeo da minha série dos dinossauros, que é dedicado exatamente aos dinossauros atuais. Não vou falar disso aqui agora,
O importante é que o grupo do qual pertencem os warblers, né, as toutinegras aí, esse grupo é o que possui as aves que tem o canto mais elaborado, mais cheio de tonalidades e tal, não sei o que. Enfim, existem muitas espécies, então, eu vi aqui que uma boa parte delas está na família dos silvídeos, mas existia uma espécie em particular de warbler que pegava uma grande área do sudeste ali dos Estados Unidos, que era esse warbler de Bachman, que recebeu esse nome porque ela foi descoberta por um cara chamado John Bachman na Carolina do Sul, lá no século XIX. E foi descrita pelo Audubon em 1833. Ele era todo marronzinho assim por fora e com umas manchas amarelas aqui nas laterais, aqui, inclusive fazendo uma máscarazinha amarela e tal. Então era um bichinho muito bonitinho, tinha um certo dimorfismo sexual, né, de macho e fêmea, eles eram um pouco diferentes, e ele existia numa grande área ali dos Estados Unidos, como eu falei, né, e vivia em ecossistemas principalmente florestados, em florestas pantanosas. A gente tem muito pouco conhecimento sobre os hábitos de vida desses bichinhos, mas provavelmente eles faziam ninhos ou gostavam de se abrigar em bambuzais, né, de uma determinada espécie ali que é extremamente comum nos Estados Unidos. Mas que eles viviam em florestas mais pantanosas, isso a gente sabe com toda certeza. E eram aves migratórias. Então, durante o verão e a primavera, eles se espalhavam ali pela região dos Estados Unidos, ali que pegava desde das Carolinas lá, né, Carolina do Sul, do Norte e tal, indo até Louisiana, tal, aquela parte mais, chegando quase no Texas, pegava toda aquela área lá do sudeste dos Estados Unidos, e no inverno elas migravam para Cuba. Então, é uma espécie que hoje, se existisse, seria uma preocupação que deveria ser dos dois países, né, para sua preservação. E o que acontece? Durante a era de industrialização dos Estados Unidos, que foi exatamente ali da segunda metade do século XIX para frente, durante esse período houve a abertura de várias áreas ali para a agricultura, né? Eu vou citar isso mais para o final do vídeo, porque tem outra espécie também que sofreu muito com isso. E também houve muita expansão madeireira. Só que olha que interessante. Num primeiro momento, nessas áreas em que vivia essa toutinegra de Bachman aí, eu não vou mais ficar tentando repetir o nome warbler, nessas regiões ali, havia num primeiro momento um tipo de atividade madeireira que era chamada de corte seletivo, ou seja, só aquelas madeiras interessantes para a atividade industrial, enfim, comercial, eram cortadas e o resto era deixado intacto. Como esses bichinhos, eles viviam mais em contato com os bambuzais, meio que esse corte seletivo, num primeiro momento, provavelmente favoreceu eles. Aumentou as áreas de abrigo, nidificação, enfim e tal, né? Porque cortavam as outras árvores e os bambus, então, tinham mais espaço para crescer. Então, aparentemente, num primeiro momento, né, ali por 1870 talvez, tal, você teve até um pequeno aumento da população deles. E isso é hipotético, tá? A gente não tem certeza, a gente não sabe, mas isso é uma possibilidade, calculando como que era o hábito desses bichos aí também, que a gente não tem tantos dados assim. Só que o problema é que esse hábito de fazer o corte seletivo em florestas lá nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, não durou muito. Logo depois, com a expansão agrícola, ali por aquela região, né, principalmente com o maquinário, né, agrícola, começou então a atividade de limpeza de terreno mesmo. Ou seja, corta tudo, né? Eles chamam de clear cutting, né? Ou seja, corte de limpeza mesmo. E aí não sobrou espaço nenhum para as toutinegras viverem, né? Nem para conseguirem comida, nem para conseguir... Eles comiam pequenos bichinhos, tal, não sei o que é o mais comum desse tipo de passeriforme, né? Uma alimentação meio onívora, né? Às vezes come uma semente, come não sei o que, mas principalmente larvinha, insetinho, mosquitinho, essas coisas assim. Enfim, começou a diminuir a área de comida e de abrigo também, né? E além do desmatamento, a drenagem dos pântanos também. Porque talvez ainda pudesse se manter ali um pouco desses bambus ali ao redor da área pantanosa, que o pessoal não ia usar para plantar, mas houve muita drenagem dos pântanos. Então aí era para acabar mesmo, não sobrou nada. Mas aí você pode me perguntar e falar o quê? Ai, Pirula, mas ele também vivia em Cuba. Então por que Cuba não sei o que, não sei o que lá? Então por que não sei das quantas? Que Cuba vai lançar um foguete? Quero ver Cuba lançar, não sei o que vai... Enfim, eu sei que vocês estão perguntando isso. E eu vou responder, obviamente, para esse bicho e para o próximo também. O que acontece? Para começar, como são espécies migratórias, não adianta você preservar só uma das pontas. Você tem que ter os habitats bons, tanto para o inverno quanto para o verão, porque senão não adianta nada. Uma espécie migratória ela não vai conseguir viver apenas em um lugar. Segundo,
A época que eles estavam nos Estados Unidos era exatamente a época reprodutiva. O que eles faziam em Cuba era passar o inverno, era a invernada, digamos assim, deles. Então não era quando eles estavam se reproduzindo, era quando eles estavam só, sei lá, entre aspas, curtindo as férias, digamos assim. Eles voltavam no verão da América do Norte para os Estados Unidos e lá eles se reproduziam. Ou seja, você está falando de uma destruição exatamente nas áreas de reprodução, que é um jeito de você acelerar mais ainda a extinção da espécie. Então você tem esses dois fatores, né? Mas também tem um terceiro fator que é importante, que é o monitoramento. A gente tem mais dados vindos dos Estados Unidos no que diz respeito ao monitoramento, justamente porque existia a National Audubon Society, né? Em Cuba não tinha esse tipo de controle. A gente sabe que em Cuba havia alguma caça para pegar as penas, principalmente no século XIX, que o pessoal usava para pôr em chapéu, caramba quatro. Mas dificilmente isso seria o suficiente para extinguir. A gente sabe que houve muito desflorestamento também lá em Cuba, etc. Mas o mais provável é que tenha sido uma perda de habitat por causa de um furacão em 1932. Esse furacão teria acontecido no inverno, ou seja, quando todas as toutinegras estavam em Cuba, e isso teria destruído uma boa parte da população. E aí os indivíduos que sobraram ali talvez tenham sido muito poucos para conseguir sustentar uma população saudável ali da espécie, para continuar sobrevivendo. Isso daí em 1932. Então, do lado cubano, provavelmente o que aconteceu foi isso. Foi uma desgraça natural e, obviamente, também a gente sabe que houve ali uma destruição ambiental em Cuba. Mas isso está mal documentado. Agora, nos Estados Unidos está mais bem documentado, a gente sabe direitinho das áreas de desflorestamento, das áreas de drenagem de pântanos e tudo mais que acabaram acontecendo ali aonde vivia essa touti-negra. O último avistamento de uma touti-negra de Bachmann em Cuba foi em 1940. E o último exemplar que foi coletado mesmo por um ser humano foi nos Estados Unidos em 1941. Alguns avistamentos confirmados aconteceram até mais ou menos os anos 50, lá 1953, alguma coisa assim. Você teve alguns avistamentos confirmados, mas eles passaram a ficar cada vez mais raros. Agora a gente está falando só dos Estados Unidos, né? Em Cuba o último avistamento foi em 1940, mas os outros avistamentos nos Estados Unidos continuaram a acontecer alguns anos depois. Ou seja, significa que esses bichos ainda estavam indo para Cuba e voltando, mas só que em Cuba ninguém viu. Aí você teve alguns exemplares reportados em Virgínia em 1954, 1958, teve um macho que foi visto em 62, uma fêmea ainda não totalmente adulta que foi vista em 1977 e a última observação confirmada que foi feita na Louisiana em 1988. Depois disso, todos os avistamentos que foram feitos não foram aceitos universalmente pelos ornitólogos, porque tem uma espécie de ave que é muito parecida, que é a touti-negra de capuz, e o jeito de diferenciar as duas é principalmente pelo canto. O problema é que tem uma outra ave, que é a parula do norte, veja bem, eu disse parula do norte, que canta muito parecido com a touti-negra de Bachmann. Então, por causa dessas duas aves, muitas confusões poderiam ter acontecido nas observações a partir de 1988, quando efetivamente começou a ser uma daquela busca mais desesperada pela espécie para ver se ela ainda existia ou não. Tem um parque nacional na Carolina do Sul chamado de Parque Nacional Congaree. Isso não quer dizer que eles estejam muito limpos porque possuem muitos profissionais de limpeza, tá? É que chama Congaree, C-O-N-G-A-R-E-E, Congaree, deve ser um nome indígena provavelmente, fica ali na Carolina do Sul, e alguns avistamentos mais confiáveis, ou seja, que convenceram mais pessoas, dos ornitólogos ali e tal, e dos especialistas, aconteceram no comecinho dos anos 2000, ou seja, bem mais recente. Mas provavelmente foi alguma má identificação confundindo com essa touti-negra de capuz ou com a parula do norte. Então, desde 1988, a gente não tem mais nenhum avistamento de uma touti-negra de Bachmann. 98, 2008, 2018, 2023. No caso aí, passaram só 35 anos desde o último avistamento até, né, ser considerado oficialmente extinta
pelas organizações nos Estados Unidos. Então ele é considerado oficialmente extinto, baseado na lei americana. Só que olha que interessante, a IUCN é tão conservadora, mas tão conservadora, que a espécie ainda está como criticamente ameaçada se você entrar no site da IUCN na lista vermelha lá. Por quê? Porque pode ser que ainda exista uma touti negra de Bachmann em algum lugar aí, né, perdido, etc. Então, você vê, a IUCN ela vai até a última esperança possível antes de colocar alguma espécie ali como extinta na natureza, ou como extinta em definitivo. Isso serve para aquelas pessoas que adoram dizer que, mas o pessoal que trabalha com conservação é tudo histérico, eles ficam fazendo cenários catastróficos, o caramba 4. Não, não, não. A maioria das previsões feitas pelo pessoal, tanto da área de conservação quanto do pessoal da climatologia mesmo, consideram os cenários mais conservadores, os cenários menos alarmistas. Mas o cenário menos alarmista é horroroso. É isso aí, é isso aí. Então você imagine o cenário mais alarmista. Então a gente pode considerar, sem sombra de dúvida, que a touti negra de Bachmann foi extinta pela ação humana. Ainda que a gente não tenha certeza absoluta de qual tenha sido o golpe final que vitimou a espécie, a gente sabe que foi o desflorestamento ali, né, a perda de habitat, que acabou fazendo com que a espécie não ficasse estável o suficiente para sobreviver a algum tipo de evento extremo, como por exemplo o furacão que aconteceu lá em Cuba em 1932. Então, se não tivesse sido a destruição ambiental feita nos Estados Unidos e em Cuba também, provavelmente essa espécie não teria ficado com números tão pequenos depois desse furacão. Então talvez tivesse ali tido chance de ter uma recuperação das populações depois dessa tragédia. E não teve, ou melhor, teve durante vários anos ali uma população pequena que foi avistada até 1988, ou seja, de 32 a 88 até que eles sobreviveram por bastante tempo, mas nunca recuperaram a sua quantidade populacional. Ou seja, a perda de habitat é sim um motivo fundamental para a extinção dessa espécie. Ainda que talvez os últimos indivíduos tenham morrido por outros motivos, mas o simples fato de serem tão poucos indivíduos é que faz com que a gente possa bater o martelo e dizer que essa espécie foi extinta por ação humana. Do mesmo jeito que a gambúzia lá do Rio San Marco. Mas enfim, eu vou falar agora então de uma outra espécie de ave que também tinha uma distribuição muito parecida com a touti negra de Bachmann, ou o warbler de Bachmann, que é o pica-pau bico de marfim. E essa é uma espécie que muita gente aqui já ouviu falar. E eu prometi que eu ia falar de 5 bichos para vocês, mas eu falei demais. Eu acabei de terminar de gravar, deu quase 5 horas de gravação tudo, porque eu sou um maluco, porque eu me odeio, entendeu? Porque depois sou eu que vou ter que mexer em todo esse material. Então eu resolvi que vão ser vários vídeos. Eu resolvi. Então nesse vídeo aqui estão esses 2 bichos que eu acabei de explicar, e os outros 3 bichos vai ter um vídeo para cada um. Ponto. Um vídeo para cada um. Mais fácil, mais tranquilo, os vídeos ficam um pouquinho menores e eu tenho menos trabalho para ter que correr com o material, né? Eu posso fazer um por vez. Então é isso que vai acontecer, tá bom? Então aguardem para ouvir falar sobre o pica-pau bico de marfim, tá certo? Só no próximo vídeo, que vai sair, sei lá quando, daqui a algumas semanas. Então um abraço para vocês, falou!